aqui. E, Senhor, confessamos que erramos muito por não conhecer a Tua palavra, por não conhecer a Tua direção. O Senhor nos criou e o Senhor sabe como que nós podemos ser felizes. E, Senhor, nós nos voltamos novamente, nos reconciliamos com a Tua palavra novamente e voltamos ao Teu caminho. Fala conosco de uma forma poderosa, surpreendente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Semana passada, pastora quem? Rose, pastora Andressa. Não. Foi o Celso, toda semana retrasada. Celso, presbítero Diogo, presbítero Celso e pastor Denis estiveram falando aqui sobre a alegria do Senhor e a nossa força. Eu tenho, ao longo da minha caminhada cristã, e depois também como líder, visto vários movimentos acontecerem dentro da igreja. Fui testemunha de um movimento que começou no Brasil, de adoração. Eu não sei se você sabe que esse modelo de adoração com instrumentos modernos não é muito antigo, é meio recente. Recente que eu digo assim, né? Tem uns 30 anos. E eu quando eu era pequeno, nas igrejas, malemar se podia usar violão. Era aqueles órgãos, parece de filme de terror, né? Do Drácula. E com o passar do tempo, aquela geração que clamava por algo mais moderno, por uma linguagem, uma forma mais moderna de culto, ela se tornaram os líderes da igreja e foram adotando, e começou um movimento de adoração espontânea, uma adoração livre, uma adoração em que você pode dançar. E não somente esse movimento, o movimento anterior ao meu foi o movimento da escola dominical. Pra você ter uma ideia, não se ensinava a Bíblia de uma forma geral para as pessoas. Isso começou relativamente recente também. Na década de 60, 50, começou o povo a aprender. Então, antes era só que eles se interessavam pelo ministério. Então, Deus tem feito vários movimentos. E esses movimentos sempre são de restauração, né? O grande último movimento que eu tenho visto foi o movimento de a igreja voltar para as casas. E nós fazemos parte desse movimento. Uma coisa que eu peço muito a Deus, que eu não seja um pastor retrógrado, que eu não seja um líder que fique travado e fique falando assim, na minha época não era assim, né? Aqueles camaradas que ficam presos ao passado. Eu quero sempre estar conectado ao presente e preparando sempre novas gerações, até que o Senhor me leve, aí é com vocês. Eu tenho estado muito contente em ver os irmãos tomando iniciativa de fazer as coisas, de pregar. E essa igreja é uma igreja que dá liberdade. Logicamente que se estiver dentro da palavra, se não tiver nada contra na palavra que vá contra aquele teu projeto, pode fazer, se for para a glória de Deus, para o reino do Senhor. Bom, queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque esses dias, desde que eu voltei da Colômbia, do último congresso de homens, Deus tem me incomodado. Eu cheguei a falar para os irmãos que foram lá, da nossa igreja, eu falei que Deus estava me dando uma palavra, era alguma coisa sobre conexão, e eu comecei a orar, a pesquisar, pesquisar na internet, ver o que está acontecendo, punha conexão lá, e no Google, no YouTube, e o que Deus está fazendo no mundo sobre essa questão. E essa semana eu recebi uma direção, através de um vídeo, e que uns pastores brasileiros lá nos Estados Unidos estavam falando sobre oração, sobre intercessão. Queridos, eu cresci, todo cristão, todo evangélico, já ouviu falar sobre intercessão? Quantos aqui já ouviram falar sobre intercessão? Explica para o teu irmão aí do lado, o que é intercessão? Intercessão. Tem um grupo aqui na igreja
que fez um curso de libertação, né, de cura e libertação, com a doutora Neuza Itioquia. E nesse curso a gente aprende sobre intercessão, né, que é a forma de você se colocar diante da pessoa e orar por ela, ou diante de uma situação e orar por aquela situação, para que aquela situação se reverta. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age na terra. E relativamente a gente tem intercedido, nós temos uma vigília aqui de sexta-feira, toda vez que as células se reúnem, nós oramos. Mas eu sempre senti, irmãos, que faltava alguma coisa, que tinha alguma coisa que nós precisávamos alcançar. E o Senhor está nos trazendo, não vou dizer que eu estou sabendo de tudo, mas eu vejo assim a ponta desse iceberg, que é mesmo uma ponta de iceberg, aparecendo. Eu quero que vocês líderes, vocês que são líderes de célula, vocês que são líderes de rede, vocês prestem muito atenção em tudo que vai ser falado nesses dias. Porque Deus está nos trazendo para uma realidade mais próxima da realidade que Ele planejou para nós. Queridos, se você pensa que Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o homem para comer, para beber, para casar-se e para depois morrer, você está muito enganado. Deus criou o homem, o objetivo da criação do ser humano foi para que o ser humano glorificasse a Deus. Como que o ser humano glorificaria a Deus? Sendo amigo de Deus. Deus não deseja um ser humano como um fanático religioso que fica lá, lá. Nada disso, querido. Deus não deseja pessoas que ficam em catarse emocional e sai dos plenos sentidos e fica adorando alguém que já morreu, alguém que... feito de mármore, de bronze, de gesso. Deus, quando fez o homem, Ele fez um ser humano, um ser para dividir ou para expressar o amor dEle. Ele não necessitava de nada disso. Deus, Ele é altamente satisfeito com Ele mesmo, porque Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é eterno. Eu amo a eternidade, eu amo o amor dEle. Ele é perfeito em si mesmo. Mas ele é tanto amor que ele resolveu criar um ser que entenderia isso, que conseguiria racionalizar esse amor. Ele fez vários seres, fez seres botânicos, fez seres microscópicos, fez seres mamíferos, fez alguns até que se parecem um pouco com um ser humano, né? Tem uns braços, tem pernas, anda meio de pé e tal. Mas ele resolveu fazer alguém à imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança dele, querido, não é perna, não é joelho, não é orelha. Essa imagem e semelhança é o que ele é. Ele é amor, e alguém que é amor chama o quê? Chama relacionamento. Então, a vontade de Deus é de criar um ser que se relacionaria com Ele, e foi assim que aconteceu no Éden. Ele fez Adão e Eva, e todas 6 horas da tarde, no pôr do sol, Ele se apresentava com todos os seus anjos, com todo o seu séquito, a Trindade estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo, se apresentando diante do ser humano, e o ser humano conversava com Deus, e Deus conversava com o ser humano, até que um dia, a serpente fez uma proposta, e eu quero chamar a atenção para um detalhe. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver sempre o escritor de Gênesis, que no caso é Moisés, ele teve uma revelação do que foi no passado, né? Gênesis é um livro do começo, e Moisés, depois de muitos milênios, escreveu isso. Ele escreve o seguinte: e Deus, o Senhor, fez tal coisa. E Deus, o Senhor, disse tal coisa. E Deus, o Senhor,
pronunciou e decidiu fazer e separar e criou, e Deus o Senhor. Deus o... Mas chega num determinado ponto, qualquer dia eu prego melhor sobre isso, chega num determinado ponto que a serpente fala com Eva. E ela diz assim: Deus não é assim. O que faltou aí? O que faltou? Durante todo o relacionamento do homem, Deus sempre é o... De repente vem a serpente e admite a existência de Deus e fala: não, Deus, sim, Ele existe mesmo. Você conversa com Ele, é inegável. Mas Ele não coloca o Senhor. Dependendo... E aí o que acontece? Quando não tem Senhor, então não tem relacionamento, não existe admiração, não existe... A troca de informações e troca de amores, e assim Eva decidiu ter um Deus sem Senhor. Se você sair pela rua agora, se você sair agora da rua e for num lugar muito movimentado e perguntar para todas as pessoas se elas acreditam em Deus, elas vão, 99% vai dizer o quê? O quê? Sim, acredito. Então o problema, irmão, não está em acreditar em Deus. O problema não é saber que Deus existe. O ser humano, 90% do ser humano, 99% do ser humano, acredita que Deus existe. A questão é, você tem um relacionamento com Ele? Você tem um relacionamento de servo, de filho, ou de amigo? Porque são as fases do relacionamento, né? Nós nos aprofundamos com Deus através dessa escala de relacionamentos. E aí, queridos, entra. Eu vinha no carro agora comentando com a pastora e com o Aron, de que todo o trabalho de Satanás, desde lá do Éden, desde o começo, não foi fazer o ser humano não acreditar na existência de Deus. Para ele tanto faz. Para Satanás o que importa é que jamais o homem tenha um relacionamento íntimo com Deus. E por isso que muitas noções erradas a respeito de oração, a respeito de intercessão, foram colocadas paulatinamente durante tantos milênios, durante tantos séculos, foram sendo inseridas na cultura da humanidade. Então você vai ver todas as religiões, o hinduísmo, catolicismo romano, todas as religiões sempre colocam a oração, sempre colocam a conversa do homem com Deus ou com divindades como uma obrigação, como um peso, né? Quem já assistiu algum filme ou uma novela, alguma coisa que diz assim, você pecou, então como resultado disso, para pagar esse pecado, você vai ter que rezar 36 não sei o que, 12 não sei o que, 8 não sei o que lá. Quem já percebeu isso daí? Então, a conversa com Deus, um filho chegando, nós como filhos chegando e pedindo coisas para o pai, se tornou um peso, uma obrigação, uma coisa que eu não consigo fazer. E a nossa mente carnal, a nossa mente incrédula, abraçou isso. E mesmo nós agora, hoje, sendo cristãos, sendo lavados, nascidos de novo, nós ainda carregamos esse ranço, essa enfermidade hereditária do velho homem conosco. E o Senhor, nesses últimos tempos, queridos, Jesus está voltando, e Ele vai buscar, Ele vai vir pegar, Ele vai resgatar somente uma igreja de pessoas que têm íntima relação com Ele. Eu acho que não entenderam o que eu acabei de falar. Porque se você entendesse, você ia falar, mais gente ia falar aleluia. A questão é o seguinte:
Deus não vai permitir entrar na casa dele aqueles que não são amigos, pelo menos, dele. Se alguém falar assim, dá licença, eu vou entrar na tua casa, aí você vai falar o quê? Que você não conhece? Você vai falar assim, hã? Aparece um sujeito lá, uma sujeita lá. Vou entrar na tua casa. Você vai falar, hã? Como é que é? E se a pessoa insistir, você vai chamar a polícia. Eu morava na Osório lá de Almeida, de repente eu ouço um barulho. Eu não, a pastora, ela estava sozinha. É que ela me contou, eu imaginei que eu estava lá. Não, ela começou, o camarada começou a chacoalhar a porta, o portão, que o portão era de alumínio. O cara estava tão na nóia que falou assim, eu vou pegar esse alumínio aqui e vou vender, né, meu? Vou levar esse lá para a boca. Imagina, um portão enorme de alumínio. A pastora chamou a polícia, pegou o cara lá, chacoalhando o portão. Doideira. Então ninguém, não espere que você vai entrar sem íntimo relacionamento. E aí onde está o problema, querido? Por isso que muita gente anda triste, muita gente anda fraca, muita gente pede as coisas para Deus e não recebe, porque pede mal. Pede mal, como que é pedir mal? Pede para bobagens, para deleites imediatos, e não pede coisas que são superiores, e que essas coisas superiores vão abençoar todas as coisas na vida. Em Efésios capítulo 6, 18 e 19, o apóstolo Paulo, ele vai dando algumas orientações para a igreja, e ele diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Olha isso, o apóstolo Paulo está dizendo para nós orarmos, de vez em quando, ao Senhor. Está vendo? Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Então não estão prestando atenção mesmo, né? Como que o apóstolo Paulo gostaria que a igreja estivesse orando? Todo tempo para que me seja dada no abrir da... Não, no versículo 18. Põe 18 lá, filho. Orando com toda oração e súplica no Espírito. Súplica no Espírito. Por mim. Pelos santos, para que Deus me dê sabedoria. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um projeto, toda a igreja que ele ia fundando, ele fundava essa igreja com um pensamento, que aquele povo que aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador, seriam pessoas que tinham íntimo relacionamento com Deus. Querido, se você está aqui hoje, você não entende o que eu estou falando, começa a falar, Senhor, fala aí no seu íntimo, Senhor, eu quero entender o que o pastor Rairini está falando. Você vai começar a entender a partir de agora. Na hora que você orar, você vai começar a entender. Eu estou dando tempo para você orar. Pronto. O que acontece com o marido que não conversa com a esposa? Se o marido ficar uma semana sem falar com a esposa, se uma esposa ficar uma semana sem falar com o marido, o que acontece com esse casamento? Abala. E se esse marido ficar um mês sem conversar com a esposa? E se essa esposa ficar um ano sem conversar com esse marido? Não existe casamento, né, querido? É isso. O que eu estou falando aqui não é de templos, não é de impérios, não é de igrejas grandes. Eu estou falando aqui, é do projeto inicial de Deus, que era ter seres humanos que conversam com Ele, conhecem as prioridades do coração dele e querem o agradar.
Muitas vezes eu pergunto para Deus, Senhor, como que eu faço para te amar mais, Senhor? Ele fala, então faz assim, começa a entender tudo sobre amor. Tem milhares de caras que escrevem sobre amor aí, pastores poderosos. Vai ler, vai lendo, lê tudo que você sabe sobre amor. Enche a tua mente, enche o teu intelecto de noções sobre esse assunto, sobre o meu amor. Você vai saber o que é amor ágape, o que é amor eros, o que é amor filéu. Conheça esse assunto profundamente. Pastor, mas isso é suficiente? Não. Segunda coisa, depois que você conhece, você começa a orar e falar com Deus, agora com conhecimento. Você começa a dizer para Deus que você ama o amor dele, que você admira o amor dele, agora você tem assunto para conversar com Deus, que você deseja esse amor e que você gostaria que ele acrescentasse mais esse amor. Qual o amor? Aquele que você leu nos livros, aquele que você leu na palavra, aquele que você recebeu. Terceiro passo, você agora vai pedir para ele te dar revelações além daquilo que você leu, e vai pedir para que você consiga concretizar, transformar aquilo em atitudes, baseadas naquilo que você recebeu. Pronto, aí você vai se deparar com alguém que ama como Deus ama, enxerga como Deus enxerga, toca instrumento como Deus toca instrumento, abraça como Deus abraça, fala como Deus fala, ouve como Deus ouve, todo assunto estuda, coloca diante de Deus, abraça, pede para Ele te dar revelação, e ora, e pede. Então, pastor, o que é intercessão? Intercessão, você ouve o coração de Deus, anota isso é revolucionário. Você ouve o coração de Deus. Pastor, como que eu ouço o coração de Deus? Eu ouço o coração de Deus através de tudo que se escreveu, que Deus inspirou homens para falar sobre aquele assunto, tudo que está na palavra sobre aquele assunto, tudo que Ele me falou em momentos de oração. Você está assim orando, tal, Ele fala assim, Ele diz assim, o meu amor, não sei o que, não sei o que. Aí você pega tudo aquilo que Deus falou para você. Amém? Primeiro passo, faz assim comigo. Pega tudo, eu pego tudo, o que Deus falou para mim, coloca aqui, faz assim agora, ó. Vai subindo. E agora eu falo de volta para Ele. Segundo passo, eu falo de volta para Ele. Aí você fala assim, oh, pastor, mas como assim? Eu vou falar de volta uma coisa que ele falou para mim? É assim que se conversa, é assim que se bate um papo, é assim que se relaciona. A pessoa fala uma coisa para você, fala uma coisa, você não me disse não sei o que lá? Olha, eu estava pensando isso e aquilo. É assim que se conversa. Sabe aquele dia que você disse não sei o que lá? Então, eu acho isso e aquilo. Então você pega aquilo que você recebeu dele mesmo, porque quando é ele que fala, aquilo é importante para ele. Se ele falou, é importante. Se ele colocou um livro na tua frente para você ler, ele colocou, porque é importante você ler. Se ele colocou um versículo, se ele colocou um homem de Deus, uma mulher de Deus, como está acontecendo agora para falar, é porque ele quer falar com você. Ele quer arrumar assunto com você, porque a única coisa que Deus quer não é formar religião. A única coisa que Ele quer é ter relacionamento com você. E aí você fala de volta para Ele. E aí, Ele vai falar assim, sobre o amor. Olha, existe o amor de amigo, existe o amor ágape, que é aquele amor, que é o amor
que não espera nada em troca, que é o amor mais humano, mais parecido com o amor ágape, é o amor de mãe. Basta você ir na frente da prisão no final de semana, na cadeia, você vai ver aquele monte de mãe. Elas são mães do quê? De anjos? Mãe do quê que elas são? De bandido. Apesar que são todos inocentes que estão lá, né? Quando você pergunta, fala, não fiz nada. Mas são mães, abrem mão de tudo para estar lá, porque amam, e amam sem reservas. Então, você aprende sobre o amor, ele fala sobre o amor, aí você separa o seu momento com Deus e fala, Senhor, sabe aquele amor lá, que Pedro disse que te amava, Pedro disse que ele amava o Senhor, ele gostava só do Senhor, ele não disse que tinha ágape pelo Senhor. Quando você perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. Aí ele perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe que eu sou teu amigo, assim, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor viu lá o que eu fiz lá, Senhor. Ele não disse isso, mas ele quis dizer isso. Aí você fala assim, Senhor, eu quero ter o amor, esse amor, ágape, eu quero ter esse amor. Por exemplo, o Felipe estava aqui ministrando sobre o fogo, fala para o fogo queimar, fala para o fogo queimar. Eu conheço alguma coisa sobre isso, o que a palavra me revelou sobre o fogo queimar, que o fogo de Deus, ele vem sobre a nossa vida, ele queima toda a palha, ele queima toda a madeira, ele queima toda a escória, todo lixo, toda barata, todo rato, tudo que tem de nojento na nossa vida, e só sobra Jesus. E ele ministrando, dizendo, fogo, peça para o fogo de Deus. E eu orava dessa forma, eu falei, Senhor, eu recebi agora que eu tenho que queimar. Então, Senhor, queima. E baseado no conhecimento que eu tinha a respeito de fogo, eu comecei a orar e devolver para Deus. E aí, qual o resultado disso? É só esperar e acontecer. É só você ficar esperando, porque depois você faz uma oração dessa, ele vem, se for para queimar palha, ele queima, se for para queimar madeira, se for para trazer alguma coisa, se for para te dar alguma coisa que seja para a glória dele, para o teu bem, ele vai liberar naquele momento. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Amém? Vamos lá, vamos recapitular? Fala assim para o seu irmão, Deus move o nosso coração a respeito de um assunto. Nós falamos de volta aquilo que Ele falou. E movemos o coração de Deus. E quando o coração de Deus está movido, Ele liberará o sobrenatural. Se você mover o coração de Deus, Ele vai mover o sobrenatural. Você está entendendo? Se você entender isso, a sua vida vai ser de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Olha só o que Jesus diz no Salmo 2:8. Olha que Deus diz para Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Fala para o teu irmão assim, Deus, Ele fala para o ser humano, a mesma forma que Ele falou para Jesus, na Trindade. Estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus único. Fala, como 3 é 1, né? É isso aí, então, vai entender, né? É só pelo Espírito Santo. Deus, Pai, fala com Jesus e diz, pede-me as nações por herança. Fala para o teu irmão assim, no céu, Pai, Filho e Espírito Santo formam uma comunidade. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome.
Deus é uma comunidade. Deus, Ele é uma comunidade. Ele é uma comunidade. E Ele faz o quê? Ele multiplica essa comunidade se relacionando com o ser humano. E Ele chega para Jesus e fala assim, fala comigo. Talk to me. Fala comigo. Fala comigo. Conversa comigo. Mas o que eu vou conversar com você, pai? Pede alguma coisa para mim. Aí tem algumas pessoas assim, eu acho uma coisa muito errada ficar pedindo as coisas para Deus. Nós temos que lutar, nós temos que fazer por onde? Amém, irmão? Você tem que fazer por onde? Você tem que lutar. Agora, nunca se esqueça que o tomar decisão por lutar, o conquistar, tudo isso daí é porque Deus permite, porque Deus habita no ser humano. Se hoje você tem alguma coisa, é porque Deus ordenou ou porque Deus permitiu. Então não é feio você pedir as coisas para Deus. E Deus gosta que você peça. Mas Ele gosta que você peça o quê? Explica para o teu irmão assim, fala para o teu irmão assim, Deus gosta que você peça qualquer coisa para Ele. Mas Ele gosta mais quando você pede aquilo que Ele já quer dar. Você pode pedir uma R15, né? Pode uma .40. Você pode pedir uma granada. Você pode fazer que nem os islâmicos, pedir um harém de mulherada lá em cima. Olha o pensamento dos caras. Não dou conta nem de uma aqui. Meu Deus do céu. Você pode pedir um monte de coisa. Ele vai filtrando. Agora, tem coisa que Ele gostaria que você pedisse. Porque se você pedir aquilo, Ele vai liberar. E na hora que Ele liberar, você vai ser muito feliz. Você vai ser muito próspero. Você vai ser muito abençoado. Você vai ter tudo aquilo que é bom para você. Mas você tem que pedir. A intercessão. O que é intercessão? É você pedir a Deus em favor de alguma coisa. Ou pedir por você, ou pedir por outra pessoa, ou pedir por uma situação, ou pedir por uma cidade. Pedir. É uma forma de nós governarmos a terra. Você sabe que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o quê? Tudo, né? Tudo. Mas principalmente eles perderam uma coisa que foi dada para eles, o governo sobre esse planeta. Como que você sabe disso, pastor? Eu sei porque está na palavra. A Bíblia em Gênesis diz, vão, se multipliquem, e se espalhem sobre a terra, governem a terra, sujeita ela, ou seja, conquista ela, organize ela. Tanto é que Adão começou a dar o nome para os bichos, começou a dar nome para as plantas, começou a dar nome para as flores, começou a dar nome para tudo, e até hoje nós fazemos isso. Governem. Tanto é que você vê que o ser mais poderoso que tem sobre a face da terra é o ser humano. Está certo que ele, com a sua mentalidade decaída, está destruindo o planeta. Mas você entende que um tamanho de planeta desse, até para destruir, você precisa ser poderoso? Então existe uma certa autoridade do ser humano. Só que ele perdeu a autoridade no sentido de que ele entregou para o inimigo quando ele pecou. Então, todo o desejo do ser humano, fora de Deus, é um desejo sempre maligno, mesmo que é para o bem. Vai lá, o Einstein cria a frição nuclear para gerar energia. Aí ele cria para o bem, para que o ser humano fosse beneficiado, mas é que o ser humano faz? Vai lá e cria a bomba atômica. Santos Dumont vai lá e faz o avião, para as pessoas poderem se transportar para outros lugares de uma forma mais rápida. Vai o ser humano lá, coloca a bomba nos aviões para explodir tudo. Então essa liberdade o ser humano perdeu. Ele perdeu na hora que ele entregou o coração dele para Satanás, quando ele falou, tá bom. Quando ela diz assim, Deus, Ele quer que você não tenha conhecimento, que você não tenha decisão. Ele tirou o senhorio de Deus.
da vida do ser humano. Através da intercessão, nos é devolvida o governo, o reino que Jesus conta, que Jesus nos ensina lá. Todo mundo sabe a oração, na época que você rezava lá. Essa oração, ela é a oração de Jesus mesmo. Vamos lá dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que é? Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Fala para Deus: Senhor, venha o teu reino. Quando Jesus nos ensinou, venha o teu reino, o que você imagina? Jesus voltando? Não, querido. Não estava falando sobre a volta de Jesus. Venha o teu reino, quer dizer, se estabeleça aqui na terra, novamente, aquilo que tinha sido perdido pelo ser humano. Você nunca vai ver, querido, você nunca vai ver a Bíblia ensinando para os anjos ficarem dando a mensagem de volta do reino. Você nunca vai ver na Bíblia os anjos serem incumbidos dessa mensagem. Essa mensagem está sobre os nossos ombros. A mensagem de retorno do reino de Deus, de resgate do reino de Deus, está sobre as nossas vidas, seres humanos. Tanto é que foi por isso que Jesus teve que se tornar... Jesus, só 3, sabe o que eu estou falando? Foi por causa disso que Jesus teve que se tornar ser humano. Por que ele tinha que se tornar ser humano? Porque somente um ser humano, Adão, perdeu a autoridade na terra, somente um segundo Adão poderia resgatar a autoridade. E foi exatamente o que Jesus fez nos 3 anos e meio de ministério. Ele fazia o quê? O que Jesus fazia? Falava quem ele era, curava pessoas, e o que mais que ele fazia? Intercedia. Só que a gente coloca a intercessão em último lugar. Na verdade, queridos, ele passava a maior parte do tempo de vida dele falando com o Pai, intercedendo por nós. Quando ele diz assim, venha o teu reino, ele está dizendo assim, Senhor, devolve a autoridade para o ser humano. Devolve a autoridade. A autoridade de quê? A autoridade de falar, Senhor, faz isso por favor para mim. Eu não posso. Senhor, faz isso. Senhor, resolve isso. Senhor, desfaz isso. Senhor, me protege. Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, salva. Quantos gostariam aqui de orar sempre segundo a vontade do Senhor? Fale para o teu irmão assim, se você orar o tempo todo, como o texto diz, sempre tendo como base a vontade do Senhor, imagina como a tua vida vai ser. Por muitos anos, queridos, a oração, a intercessão, e mais recente, essa atividade dentro da igreja se tornou uma atividade isolada. Algumas igrejas, se querem, não tem isso, porque nós temos a célula, nós temos os grupos de discipulado, mas, em geral, as igrejas têm a intercessão como um ministério. É uma turma que fica lá orando, é isolado, são pessoas de fé, são pessoas que manjam da Bíblia, são pessoas que sabem tudo que eu estou falando aqui para vocês. Só que da mesma forma que como o pastorear pessoas, da mesma forma como ensinar pessoas, foi dado a ordem para todo mundo, a ordem orai sem cessar foi dada para todos, não é só para um grupo de pessoas especiais, né? Pastor, e criança pode? Criança pode. E adolescente pode? Adolescente pode. E jovem pode? Jovem pode. E velhinho, bem velhinho pode? Pode. Porque essa é uma ordem dada para a igreja. É uma direção de amor de Deus. Se você está nesse momento ouvindo essa palavra e sentindo preguiça, é uma manifestação. E já é uma manifestação. Estou falando sério. Eu não vi ninguém bocejar.
Mas o Espírito Santo mandou falar isso. Mas como assim? Eu vou ter que orar. Então, irmãos, nesse momento, existem algumas igrejas no mundo, e algumas estão começando no Brasil, que estão estabelecendo um projeto de oração 24 horas por dia até a volta de Jesus. Várias tentativas foram feitas. Teve um projeto lá no Paraná, Mike Shea fizeram, iam pessoas do Brasil todo lá orar. Não sei como está, mas eu não tenho ouvido muito falar. Algumas, porque todo pastor, todo líder, todo presidente de igreja que se preze, sabe a importância de uma igreja que ora. A gente tem o exemplo da igreja lá da Coreia, do Pyeongchu, que eles têm um lugar, uma montanha de oração, que eles oram há mais de 30 anos sem parar, queridos. Existe uma igreja nos Estados Unidos, tem 1.500 pessoas assalariadas, elas passam 24 horas por dia orando em turnos. Orando e adorando. O tempo todo, música, adoração, entra um, sai outro, na hora que está para terminar o turno, entra outro, e oração há 15 anos sem parar. E você sabe o que acontece com uma igreja dessa forma, que faz isso? Deus, Ele traz revelação, Ele traz entendimento, Ele traz conhecimento. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo pede, no texto que nós vamos ler daqui um pouco, sobre essa questão. Então, fala para o teu irmão assim, não é por força do argumento, não é por causa de inteligência, não é por nada. Você não tem que falar coisas mirabolantes na oração. Você só precisa conhecer sobre a palavra de Deus, ler e orar e levar de volta aquilo que você ouviu de Deus. Está difícil? Por exemplo, o que você está ouvindo agora? O que você está ouvindo? Fala para o seu irmão, você está ouvindo sobre o que agora? Fala assim, o pastor Harini está falando. Agora fecha os olhos. Fala tudo o que eu falei com Deus até agora. Fala o que você quer para você. Comece a interceder por você, pela tua igreja. Fala assim, eu quero isso para a CQL. Não, mas eu não quero. Abra a tua boca, meu querido. Abra a tua boca. Não é para orar só de cabeça, não. Abra a tua boca. Fala em voz audível. Aí aproveita, todo mundo ouve. Os espíritos bons, os maus, maligno, Deus, anjos, todo mundo vai ouvir. Senhor Jesus, meu pedido nesse momento, Pai, agora, é que o Senhor esteja revelando essa palavra para os teus servos, Senhor, que nós estamos diante de algo muito maior do que nós imaginamos. Eles, Senhor, os teus servos não estão enxergando, mas eu quero que o Senhor coloque agora para eu enxergar e para eles enxergar o que está acontecendo agora nessa tarde, nesse domingo. Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor esteja revelando o que está diante de nós. O Senhor está entregando chaves, o Senhor está entregando chaves, Pai, e que cada um possa pegar essas chaves e tomar posse para abrir portas, para abrir cadeias, para curar, para libertar, para salvar, para pastorear, para consolar. Ah, Senhor! Em nome de Jesus. Como eu disse, fala para o teu irmão assim, o Senhor entregou para você essa incumbência de orar sem cessar. Fala para o teu irmão assim, então você vai acordar e você vai começar a orar. Você vai tomar café e você vai orar. Você vai almoçar orando. Você vai trabalhar orando. Você vai conversar com o seu cliente orando. Você vai para a escola e você está orando. Você vai fazer prova, você está orando. Você vai para a célula, você está orando. Você vai dormir, você está orando. Você vai orar e você vai sonhar que está orando. Pastor,
Mas a minha voz, eu sou frágil, eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma pessoa muito sem fé, Senhor. É você mesmo, é essa pessoa sem fé. Senhor, mas a minha família é idólatra. Então, vai nessa tua força, já que você é valente, vai nessa tua força. Mas eu não aprendi, eu nem sei. Eu tenho medo de chegar assim numa reunião de célula e falar, Senhor, fala que nem eu não sei fazer aquilo lá. Então, querido, é nessa voz frágil, é você na sua voz frágil, é você, mãe, na tua luta pelo seu filho. Uma mãe, ela clama, não clama pelo filho? Ela vai lá na boca, fala assim, ô traficante, para de perseguir meu filho. É uma mãe que faz isso, né? É você, pai de família. É você que tem a mãe e o papai fora da igreja. É você mesmo que Deus está te levantando para salvar a tua família. É você, empresário, para orar pelos seus funcionários, orar pelos seus negócios. É você mesmo com a sua voz frágil que Deus está levantando. É você, líder, para quebrar o jugo do pecado, do inferno sobre a vida dos teus discípulos. Você está esperando quem? É você mesmo. Não, pastor, mas e aquelas irmãs? E as irmãs da canela de fogo? Então as irmãs da canela de fogo é você, querida. É você mesmo, a irmã da canela de fogo. Mulheres, fiquem de pé, mulherada, fica de pé. É você mesmo, quero ver a canela de fogo aí. Vai, ora, intercede pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pela sua nação, pela sua cidade. É você mesmo, irmã. Cadê os varões? Cadê os varões? Cadê os varões? Cadê os homens? É canela de fogo, varão de guerra! Varão de guerra! Homem de Deus! Homem do fogo! Homem animado! Homem que não tem preguiça! Vai nessa tua força! Na força do Senhor! Aleluia! Aí você devolve para Deus. E a palavra que Ele vai liberar, a palavra que você liberou para Deus, vai começar a fazer uma mudança, e ela vai alcançar o objetivo. Amém? Então eu vou mostrar aqui como você vai fazer. Nós, queridos, a CQL já tem toda uma estrutura já pronta para isso. Não precisa fazer muita mudança. É só nós virmos para o que nós estamos aprendendo. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a tua célula e você vai fazer um planejamento. Você vai pegar a tua célula e você vai separar um momento, ou no próprio dia da célula, ou em outro dia. É que nosso tempo é tão escasso, né? Que é complicado. E você vai... Eu vou dar a direção certinho do jeito que vocês vão fazer. Você vai tocar, melhor você. Eu ia tocar, mas acho que melhor não. Pastor, fala para mim, pastor, o que eu preciso? Você precisa de uma Bíblia? Quem tem Bíblia aí? Mostra para mim a sua Bíblia. Beleza. Então, se a sua Bíblia está no tablet ou está no celular, então você sempre mantém carregado ou leva uma bateria no bolso. Você pode fazer isso sozinho na sua devocional. Amém? Você pode fazer... Quem faz devocional aqui todo dia? Todo dia. Quem faz devocional de vez em quando? Na célula. Aí você abre a Bíblia. Você acha um texto. Amém? Vamos supor aqui. Texto de Efésios 1.
versículo 16. 16 e 17. Efésios 1, 16 e 17. Você precisa de uma Bíblia, você precisa de uma banda que nem essa. Não, brincadeira. Não mesmo, né? Você precisa de... Ou se você toca violão, você pode ir. Você pegar o seu violão e tocar, o seu teclado. Ou você põe no CD, no seu celular, onde que você tiver, uma música de preferência instrumental. Uma música que não tenha letra, porque a letra ela tem uma mensagem, então ela pode encavalar com a mensagem que Deus está falando para você. Então tem muita música instrumental aí, você pode achar lá, para instrumental evangélico. Você pesquisa, você faz. Com o período que você quer um período de 1 hora, um período de 15 minutos, um período de 2 horas, de 3 horas, vai depender muito do estágio que você vai estar na intercessão. Aí você vai ler lá, o apóstolo falando, o apóstolo Paulo: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Olha só, querido. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo muitas coisas, ele vem dando algumas instruções sobre relacionamento do homem com Deus. Ele está falando, olha, vocês com Deus, tal. E dando algumas recomendações a respeito de algumas pessoas. E de repente ele fala assim, eu lembro de vocês nas minhas orações. Olha, presta atenção. Olha só, versículo 17. Põe lá no 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo? Que o apóstolo Paulo está pedindo o quê? Coisas específicas. Amém? Então vai estar os instrumentos tocando. Você vai orando, fala, Senhor, eu te agradeço por estar aqui, tal. Você vai conversando com Ele, eu te amo, começa a glorificar a Deus. Louvado seja o teu nome. O Senhor é grande nas nações, o Senhor é grande na minha vida. O Senhor me resgatou do inferno, das trevas. Senhor, eu te glorifico. Eu sinto muito prazer em estar aqui, Senhor. E aí você vai pegar essa palavra que você leu e você vai ver lá o pedido que está contido. Qual o pedido? Para que Deus dê a você o espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento. A revelação dentro do conhecimento. Então são 3 pedidos que ele está fazendo. Amém? E aí, o que vai acontecer? Se você estiver sozinho, você vai pedir essas 3 coisas. Você vai falar, Senhor, eu peço a Ti, porque eu confio no Teu poder, Senhor. Dê aos meus irmãos espírito de sabedoria e de revelação e de conhecimento, que eu possa conhecer os Teus propósitos. Revela-me, Senhor, revela o próximo passo que eu tenho que dar. Senhor, eu te amo. Faça de mim aquele que pode falar coisas de sabedoria, de conhecimento. Eu quero que o céu desça neste lugar. Eu te amo, Senhor. Revela-me tua bondade, a tua sabedoria. Que cada um de nós, dos meus irmãos, tenha um pleno conhecimento do que é intercessão, Senhor.
Aí se você tiver outros irmãos na reunião, aí cada um vai falando uma frase. Ele é santo, eu quero tua presença aqui. Eu quero tua presença aqui. Baseado naquilo que está escrito, sabedoria, conhecimento. Revela o teu saber pra mim. Eu quero te conhecer. Eu quero ser sábio como tu, Senhor. Eu quero ser. Me dê o seu conhecimento, Jesus. Eu quero te conhecer. Assim como o Senhor me conhece, eu quero te conhecer, Jesus, e ser um só contigo. Hey, talk to me, talk to me. Hablas comigo, hablas comigo. Oh, talk to me. Fala, 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 fala. Sabedoria vinda de ti. Aleluia! Quero te conhecer. Queremos te conhecer. Eu quero te ver. Quero sabedoria para ir atrás dos perdidos, Senhor. Eu quero me envolver com teu amor. Eu quero descobrir o que faz o Senhor ser. Eu quero voltar, Senhor. Voltar, Senhor. Voltar aos seus caminhos. Vem, Senhor, inunda-nos. Eu quero te conhecer. Conhecimento e sabedoria. Eu quero te conhecer. Vem queimar em meu ser. Vem queimar em meu ser, Jesus. Queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer. Agora você, fica de pé, fica de pé. Começa você. Quero. Tendo iluminado os olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da sua glória, da sua herança dos santos, o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita de Deus acima de todo principado, de toda potestade e domínio, e sobre todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre as coisas, e constituiu como cabeça, que é o seu corpo, e plenitude daquele que cumpre todos, em todos. Oh! Abra tua boca! Abra tua boca! Ei! Sabedoria, conhecimento, pleno. Glória. Pede revelação. Revela o que o pastor está falando. Revela o que teu Espírito está falando aqui nessa noite, nessa tarde. Aleluia. Pode sentar. Continua nesse mesmo espírito. Por que eu preciso de textos como esse? Se você ler até o último versículo que eu li aqui, enquanto você estava orando ali, até o 23, você vai ver que a base, a igreja, nada mais, não é uma organização de templos lindos. Nós podemos até ter templos lindos. Não tem problema de nós alugarmos, de nós comprarmos lugares bonitos. Não tem. A questão é que o primordial não é isso. Deus, Ele não quer templos. Ele não quer tijolos. Ele quer pessoas que se relacionam com Ele. Só isso. Por que nós usamos versículos bíblicos? Primeiro, para você ter conteúdo. Se você é uma pessoa que lê muito a Bíblia, se você pega um capítulo inteiro de alguma promessa de alguma coisa que o servo de Deus está falando, está pedindo, então você vai ter conteúdo para conversa. Você conversar, querido, coisas que Deus falou, é você entrar na dele, né? Não é assim que você faz quando você vai evangelizar uma pessoa? Se a pessoa ela é marceneira, você procura falar sobre a profissão dela. Se a pessoa é nóia, você fala, não, isso aí é o seguinte, Deus tem uma dose mais forte para você, mano. Você não faz assim? Então, quando você fala o que Deus falou, você está dizendo para Deus que você quer se relacionar com Ele. Então, você trazer conteúdo bíblico para a oração vai te dar mais conteúdo na conversa. Segundo, dá autoridade. Por quê? Porque os textos que estão na Bíblia, as orações que estão na Bíblia, elas foram atendidas. Fala para o teu irmão assim: são orações aprovadas. Por exemplo, imagina, você recebe um papel, imagina, você recebe um diploma, um título de financeiro. Tem um título que está com carimbo assim, puf, aprovado. E tem um outro título que precisa de aprovação. Você vai apresentar aquilo para o gerente. Qual que você apresenta? O que precisa de aprovação ou o que já está aprovado? Então é tolice, querido, você ficar dando murro em ponta de faca, tentando inventar moda. Você pega aquilo que já foi aprovado. Por exemplo, a oração de Jesus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então seja feita a tua vontade, aqui na terra, como já é feita aí no céu. Então no céu a vontade de Deus é perfeita, já está acontecendo. Então nessa terra eu quero que seja feita a tua vontade. Então eu submeto todos os meus pedidos à tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então não vai faltar pão mais para você. Já foi aprovado. Por que, pastor, que foi aprovado? Porque Jesus orou. Perdoa nossas dívidas. O que vai acontecer com suas dívidas? Perdoadas. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Então vai vir a tentação, você vai falar, sai fora. Porque Ele vai te fortalecer. Mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. O reino de Deus se estabelece assim. Ele fala, vem o teu reino. Ele estabelece todo o reino através da intercessão. Depois Ele fala assim, vem o teu reino. Fala para o teu irmão assim, você precisa conhecer a Bíblia, rapaz. Fala assim para o seu irmão, lá na Bíblia tem milhares de orações aprovadas. É só você pegar essas orações aprovadas e levar para a sua intercessão. Aí na hora que você estiver pedindo, você vai estar assim, Senhor, é isso aqui, isso aqui. Aí vai vir um capiroto, vai assim, você está pensando que isso é o quê, rapaz? É pedir isso aí, você dá licença, já está aprovado. Eu não preciso da tua aprovação, já tem a aprovação de Deus. Isso vai acontecer, porque Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, porque está escrito, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque está escrito, já está aprovado, já está assinado com sangue, 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 carmesim vermelho, sangue, 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 sangue. Eu aplico sangue, eu aplico sangue, eu aplico sangue, 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 sangue. Está assinado com sangue, vai acontecer porque está assinado. Outra coisa, quando você for orar pela tua cidade, por exemplo, você vai orar pela tua família, vamos lá. Não ora por toda a sua família, você, Senhor, abençoa toda a minha família. Não. Senhor, o meu tio Genésio, você viu a perna dele como está, Senhor? Lógico que o Senhor viu, né? Você viu a perna dele. Então, aquela ferida já foi em vários médicos. Eu quero agora, em nome de Jesus. O Senhor disse na tua palavra em Isaías que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. Eu quero fazer uma visita para esse meu tio, eu quero orar por ele. Eu amo muito ele. Eu quero que ele seja curado, Senhor. Então abre as portas para que ele aceite essa cura. Porque eu sei que o Senhor pode e o Senhor vai curar. Aí você vai lá e ora pelo teu tio, pelo seu papai, pela sua mamãe, pelo seu filho. Não importa onde ele esteja. Se ele está numa casa de recuperação, se ele está numa cadeia, se ele é um rico, milionário, prepotente, senhor de si mesmo, acha que é Deus por causa do dinheiro que tem. Não importa. Importa que você ama essa pessoa. E quando nós amamos alguém, a intercessão fica muito forte. Eu já ouvi falar de mães que entraram debaixo de um carro e levantaram o carro para tirar o carrinho de bebê debaixo do carro. Uma mulher pequena. Alguém perguntou, mas como você conseguiu levantar esse carro então, querida? A força que o amor tem. Um amor de mãe. Agora imagina o amor ágape, o amor infinito, eterno, poderoso. Quando você intercede por uma pessoa, você lembra dessa pessoa, para o bem dela, para o bem dela, para o bem dela, você passa a se apaixonar por ela. Mas não paixão sexual, paixão de amor de Deus. Paixão, você passa a amar a pessoa mais ainda.
Se você orar pela tua mãe, orar pelo teu pai, orar pelo teu filho, pelo teu tio, você vai amar ainda mais. Se você já ama, se você orar pelos seus discípulos, se você orar pelo teu líder, se você orar por mim, eu serei curado. Eu só estou precisando disso, de alguém que ore por mim. Se você orar pela CQL, ela pode melhorar a aparência, ela pode aumentar, ela pode resgatar mais pessoas. Se você orar, você vai se apaixonar por ela. Algumas pessoas perdem o amor pela esposa, pelo marido, porque param de orar por ele. Tentam resolver tudo na briga, no grito, na razão. Todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Quem está entendendo está sendo falado. Pastor, tem oração errada? Tem oração fraca? Não, querido, não tem oração fraca. Tem uma oração errada, sim. A única oração errada que tem é quando você pede uma coisa que Deus vai dizer não. Então, se você não sabe se Ele vai dizer não sim, então ela não é errada. Se você conhece na Bíblia que aquilo não é bom. Uma vez veio uma mulher e falou assim: pastor, eu quero que você ora para aquela mulher, aquela lambisgoia sair do pé do meu marido. Eu falei assim: mas como assim? A esposa dele, mulher terrível. Como assim? Você está querendo que eu oro para afastar a esposa do seu amante? Você está louca? Então a oração é errada, né? Que nem os bandidos: Senhor, agora nós vamos fazer um assalto agora, protege nós. Só sabe que é errado, né? Eu vi os camaradas lá recebendo propina, os políticos lá, depois orando. Dá licença. Então assim, oração errada é isso. Mas estou falando dentro do normal, né? Oração dentro do normal, dentro do nosso normal. Não existe oração fraca, não existe oração errada. O que existe é a oração certa. Mais certa que existe oração segundo a vontade de Deus. Essa é boa. Senhor, nos ensina a orar como convém. Tem um texto que diz assim. Como que é a oração que nos convém? É a oração que faz parte da vontade de Deus. Colossenses 3:16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros. Como? Está o texto aí, queridos? Olha lá, leiam aí, olha. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Fala para o teu irmão assim: palavra. Fala assim: palavra, põe. Palavra, 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 palavra. Em toda a sabedoria. De novo ele está falando, está pedindo sabedoria. Ensinando-vos e admoestando uns aos outros. Ensinando, admoestando, chamando a atenção. Como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com toda a graça do vosso coração. Você entendeu que a intercessão e o cântico ele vem junto? E aí eu entendo, porque eu quase não consigo orar se eu não estiver cantando. Eu oro melhor quando eu canto, porque isso é espiritual. Pastor, mas eu não sou cantor. Não interessa. Quem disse que você não tem que ser o Pavarotti, não? Quem tem voz aqui? Quem tem voz? Tem algumas pessoas que não levantaram a mão. Você não é mudo? Fala assim: aleluia! Fala nesse tom: aleluia! 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 Eu te amo! Eu te amo! Meu Senhor! Eu tenho fôlego! Eu tenho fôlego, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.
importante. Então você vai orar por aquele tio, vai orar por aquela coisa específica. Por exemplo, se você tiver que se apresentar diante de um grande executivo para conversar com ele, você não vai falar assim, ele vai falar, pois não. Fala assim, na verdade eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu tenho um monte de coisa para pedir, mas eu não, sei lá, pode ser alguma coisa aí, fala alguma coisa para mim falar. Não. Você tem que chegar diante de Deus. Imagina, você chega para o prefeito, fala assim, o problema é o seguinte, a água está vindo com gosto muito ruim. Vai lá na empresa lá e vê o que está acontecendo. Você tem que ser específico. Então vai pedindo coisas que Deus quer e vai recebendo. Amém? Tem muita coisa. Quando você vai no médico, como que você fala pro médico? O médico, pois não, o que está acontecendo? Você fala, não sei. Tem uns caras ignorantes que falam assim, se eu soubesse eu seria médico, né? Aí o médico vai te dar risada na sua cara. Você fala assim, está doendo aqui, ó. E essa parte aqui, ó. Aí ele vai falar, então tá bom, vamos fazer uma tomografia, vamos ver o que é. Entendeu? Você tem que ser específico. Então vai orar pela cidade. Eu oro por toda a cidade. Não, Senhor, eu quero pedir por tal rua, para que aconteça isso, aquilo outro nessa rua. Senhor, eu sei que é da tua vontade isso, porque a tua palavra disse assim, 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 e pá. Eu oro pela minha rede, mas eu oro especificamente por fulano e fulano e fulano, que estão com um problema tal e tal e tal. Pastor, mas Deus não sabe? Deus sabe, querido. Mas você tem que ser específico. No diálogo nós temos que ser inteligentes. A Bíblia diz para nós orarmos com espírito, mas orar também com entendimento. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A igreja que tem esse nome está bonita, né? Nessa hora aí, falar, essa é a nossa igreja. Não, irmãos, essa é a nossa igreja. E aí também a igreja que chama casa de oração, e a outra igreja que chama assembleia, que chama não sei o quê. Mas é um nome bonito para Dedéu, não é? De igreja, nome bonito. A minha casa será chamada, né? Casa de oração. Fala para o teu irmão assim, casa de oração. Não é casa de azaração. Não é casa de reclamação. Não é casa de murmuração. Não é casa de fanatismo, de doido. É casa de oração, casa de gente que ora, que fala com Deus, que é maduro, que sabe que falar com Deus é uma atividade prazerosa. Tanto é que gostaria de ter mais tempo para poder orar. Quem entendeu isso? Filipenses 1, 9 a 11 diz assim: e peço isso, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. De novo ele pede para ter ciência e conhecimento. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao fim de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória do nosso Senhor Deus. Nesse texto tem um montão de pedido. Pega esses textos que tem pedidos. Pega texto. Tem umas Bíblias que tem uma parte escrita em vermelho, que são Bíblia da promessa. Procura essas Bíblias. Bíblia de promessa, que tudo que é promessa está em vermelho. Pega lá, deixa lá na sua sala de oração, seu quarto de guerra. Amém? Então eu gostaria que vocês estabelecessem isso no ministério de vocês. Eu sei que isso vai se desenvolver, viu, queridos? Nós vamos chegar lá. Mas o comecinho é agora. Se cada um de nós começar a orar. Tem um corinho antigo que diz assim: se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou
e o sol parou. Josué orou e o fogo desceu. Quem gostaria que o fogo descesse? Então vem aqui, vou orar por você.